Bom dia a todos. Preciso pedir desculpas antes de mais nada a minha voz. Eu fiz todos os testes antes de sair do Brasil, não é Covid, nem... Esse assunto, ele me remeteu, basicamente, à discussão de um tema central, que eu acho que é a questão do crescimento, né? Não, o crescimento de uma maneira generalizada, mas a gente fala do crescimento espiritual porque somos seres espirituais e o que permanece em nós, o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre crescer. O que é crescer? Crescer é evoluir. Todos nós estamos buscando a evolução. Mas o que é evoluir? Evoluir é aprender. A gente está tentando aprender as verdades universais. Na minha opinião, as verdades universais são as leis divinas feitas e que regem tudo o que existe nesse ou em todos os universos que a gente puder imaginar. Então, quando a gente está no processo de crescimento, quando a gente está buscando a evolução, ou seja, a gente quer ser um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem, e a gente pretende ser um pouquinho melhor amanhã do que a gente é hoje, a gente está buscando o aprendizado. Tá? Bom, e o que é aprender? Aprender é tentar. Eu não sei, parece tão óbvio isso, mas quando eu me dei conta, parecia que eu estava descobrindo uma coisa muito nova, uma inovação. Eu falei, eu preciso contar isso para as pessoas. E, de repente, quando eu me vi ensaiando a palestra, eu falei, mas isso é tão óbvio, todo mundo sabe disso. Mas, talvez, como eu, vocês precisem dar uma refletida sobre o que é aprender e o que é tentar. Eu sou de família católica e eu aprendi que a gente não podia pecar, que pecar era muito feio e quem pecava ia para o inferno. Só que a palavra pecar, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, ela significa errar o alvo. E eu pergunto, quem erra o alvo? Quem mirou no alvo para tentar acertar. E quem acerta o alvo? Quem tentou muitas vezes. Então, eu cheguei à conclusão que ou eu peco, ou eu não saio do lugar. Se eu quiser evoluir, eu tenho que aprender. Se eu quiser aprender, eu tenho que tentar. E se eu tentar, eu vou errar. Não é? Então, isso traz a gente para um grande dilema. O dilema é: eu preciso evoluir porque é uma lei divina. Mesmo que eu resolva que eu não vou mais tentar, eu vou estagnar, eu vou continuar parado no mesmo lugar, porque eu não quero mais errar, a própria lei divina, né, eu consigo estabelecer, pelo meu livre-arbítrio, algumas escolhas que podem atrasar o meu desenvolvimento, mas impedi-lo, isso nunca vai acontecer, porque a única coisa determinística que existe na criação divina é que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer. Isso também é lei, né? E também é lei divina, portanto é perfeita, imutável, inalienável. Eu não sei se vocês sabem, aqui em Portugal a gente tem mania de falar no Brasil que Deus é brasileiro. Quando eu estudei isso, eu cheguei à conclusão que com certeza ele não é brasileiro, porque as leis dele todo mundo cumpre, né? No Brasil a gente dá um jeitinho e sai pela direita e as leis nunca são cumpridas. Não tem como fugir. E outra coisa, não tem exceção. É uma verdade, se a verdade é imutável e é perfeita. Então, dentro dessa perspectiva, eu não tenho outra alternativa dentro do meu processo evolutivo além de tentar. E sabendo que
nas minhas tentativas, por mais bem intencionado que eu esteja, eu vou errar, não é? Quando eu erro, eu encontro um grande problema. Então, ali no dicionário Russais, a palavra pecado deriva do latim peccatum, e significa tropeçar, trupicar, dar um passo em falso, enganar-se ou errar o alvo. Pecar é errar. E só erra quem tenta acertar. Aristóteles tem duas frases que eu achei geniais. Tentar não significa conseguir, mas certamente quem conseguiu tentou. Se você nunca tenta, você nunca vai conseguir. E é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Parece óbvio, não é? É óbvio. Mas quando a gente vai aplicar isso para as nossas vidas, não fica tão óbvio assim. Porque em cada momento que nós estamos experienciando a nossa existência, como encarnados, e creio eu como desencarnados também, a gente vai ter que fazer escolhas. As escolhas são o produto do maior presente que nós recebemos do Criador, que se chama livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que faz com que nós sejamos absolutamente únicos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas um dos problemas filosóficos que eu tinha antes do Espiritismo era o seguinte: Deus, causa primária, Criador de todas as coisas, perfeito, infinitamente bom e justo, até aí todo mundo concorda. Por que é que Ele não fez a gente pronto? Por que Ele já fez todo mundo carindoso? Por que Ele já não pôs todo o pacote fechado? Porque se Ele fizesse isso, nós não seríamos indivíduos. Nós todos seríamos a mesma coisa. Na medida em que Ele nos fez puro ignorantes e nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a liberdade de escolher o nosso caminho. É determinístico que todos nós vamos chegar à perfeititude? Sim, é determinístico, todos vamos, isso é lei. Mas quando nós chegarmos lá e todos nós olharmos uns para os outros e nós soubermos as mesmas coisas, cada um de nós ainda terá a sua história, única, exclusiva, e ainda seremos únicos e exclusivos. Isso se manifesta biologicamente através das nossas impressões digitais. Em cada encarnação, nós temos uma impressão digital que ninguém mais tem. E na próxima, nós teremos uma outra, e assim por diante. Isso mostra a nossa originalidade, a nossa singularidade. E esse é talvez o maior prêmio que Ele tenha dado a cada uma das criaturas, que é a sua capacidade de ser único. E essa capacidade é exercida a partir do seu livre-arbítrio. Estamos diante de escolhas. E as escolhas são feitas dependendo ou não do nosso conhecimento. Podemos escolher por ignorância ou por ganância, que também significa ignorância, e depois das escolhas feitas, vamos experimentar as consequências. E aí sim, nós vamos perceber se acertamos ou se erramos. Aí escolhemos, descobrimos que o caminho foi errado, as consequências não são boas. E aí, o que nós fazemos? Esse é o nosso grande dilema. Estamos diante de uma nova escolha. A escolha vai ser: ou eu me arrependo, ou eu ignoro o erro. Se eu ignorar o erro, continuo sem aprender. E aí vamos indo. Eu digo nunca. Como dizia a minha avó, está comendo queijo, está comendo sabão, soltando bolha e dizendo que é queijo. Aprende com os próprios erros, não aprende com o erro do outro, não aprende com absolutamente nada. Quando é que ele vai sair desse lugar? No dia em que a vida der um tranco tão forte que ele não vai ter como
continuar negando o erro. Agora, na medida em que eu erro, eu preciso, antes de qualquer outra coisa, diagnosticar o meu erro. O ato de arrepender-se é um ato de coragem, é um ato de lucidez, em que você percebe que a escolha feita ali atrás não foi a melhor. E isso vai abrir as portas para o aprendizado. Porque lembra, crescer é aprender, e aprender é tentar. Tentar significa acertar às vezes, errar na maior parte das vezes. Diante do arrependimento, eu vou lamentar o ocorrido, não é? De algum ato que eu fiz, que eu tive, ou da omissão, de algo que eu deixei de fazer e que deveria ter feito. Tanto faz. Não existe virtude negativa. Não é? Deixar de fazer também é errado, certo? Quando o ato é imprescindível, deixar de agir é errar. E aí eu preciso, depois do arrependimento, tomar a decisão de mudar, tomar uma nova deliberação, reajustar o meu caminho, reajustar o meu rumo. Eu suprimir ou sacrificar o meu orgulho, a minha vaidade, para o arrependimento me levar ao aprendizado. Se eu não abrir mão do meu orgulho, o meu arrependimento não vai levar ao aprendizado, vai levar à culpa, ao martírio, não é? À expiação. O doutor Irvênia deu um aspecto aqui da palavra expiação, mas a expiação também tem um outro aspecto que é de autoflagelação. Autoflagelação. Em que momento é útil a autoflagelação? Vou dar aqui minha opinião. Nunca. Autoflagelar-se significa fortalecer a sua vaidade, seu orgulho. Autoflagelação significa não admitir que você errou. E se você sabe que evoluir é aprender, que aprender é tentar, e que a tentativa vai ser seguida de erros, se você não admite os seus erros, se você não aceita a sua incapacidade de estar certo o tempo todo, se você não admite a sua ignorância de não conhecer os melhores caminhos, então você vai sofrer. E o seu erro, que pode ter trazido prejuízo a outros, vai continuar ali. Você não vai ser capaz de reparar o erro cometido. Se você ficar sentado no caminho, com o chicotinho batendo nas costas e falando assim: eu não sirvo para nada, eu mereço o castigo, eu mereço a dor, eu não sei nada, eu não faço nada de bom. Quando ele cai do camelo, quando vê Jesus, o que ele tinha feito? Quanta gente ele tinha matado e torturado em nome de Deus. E no momento em que ele percebe o tamanho do erro que ele estava cometendo, o que ele fez? Ele se autoflagelou? Ele se automartirizou? Não. Ele fica de joelhos e pede a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? O caminho da ação, o caminho da reparação, e não o caminho da autocomiseração, não o caminho da autoflagelação. Então, quando a gente consegue vencer o medo de admitir o erro, a gente vai ter que vencer um segundo grande inimigo, que é o orgulho e a vaidade. E se reconhecer errado, aprender com o erro e continuar o caminho, tentando reparar o dano que possivelmente você causou com o seu erro. Nesse momento, você completa o ciclo,
você aprende aquela nova lição e você está dando um passo adiante. Você está realmente produzindo evolução. Então, devemos nos... Outro dia veio uma aluna minha da faculdade me mostrar toda orgulhosa uma tatuagem que ela tinha feito no pé. Quando ela colocava uma sandália bonita, aparecia a tatuagem escrita assim: vivendo sem arrependimento. É a última coisa que... Eu já não gosto de tatuagem. Esse é problema meu, a tatuagem era dela. Mas ela vai escrever uma bobagem dessa no pé. Viver sem arrependimentos. Se você não tem arrependimento, significa que você não vai aprender com nada. Você não vai aprender com seus erros. E é a maneira que a gente aprende mais frequentemente, é com os nossos erros. Eu preciso errar para aprender? Não. Eu posso observar o erro alheio. Se eu for observador, eu posso aprender com o erro alheio. Se eu vejo alguém colocar o dedo na tomada e morrer eletrocutado, eu não preciso ou não ter posto o dedo na tomada. Não preciso disso. Não é? É só eu usar a inteligência, a cognição, e eu vou perceber que muitas vezes a atitude alheia pode ser um guia importante para a minha conduta. E isso vai melhorar as minhas opções, mas não vai dizer que eu também não vou errar. Não é? Então a gente precisa se arrepender. Enquanto a gente ainda estiver aprendendo, sempre que nós erramos, e se não tivermos orgulho. Esse é o problema. Eu vou mostrar para vocês a imagem que eu me vejo segurando o meu orgulho, com a mão, e a outra mão segurando um galinho, e alguém com a mão estendida para me tirar do precipício, e a única alternativa qual que é? Largar o orgulho. Eu largo? Não. Eu falo que vou largar, eu digo que não sou orgulhoso, mas eu não solto nem o matinho, nem o saco do orgulho. Não sei se vocês vão se identificar como eu me identifico. E ainda com raiva. Não é? Com raiva. Como é que eu vim parar aqui? E buscando um terceiro para culpar. Alguém me empurrou, ninguém me avisou, deviam ter me dito. Mas foi você que escolheu. O livre-arbítrio é seu. Se você está na posição que você está hoje, deixa eu te dar uma notícia. A culpa é sua. Foi você que escolheu. Foram os caminhos que você escolheu. E eles foram errados? Não. Na verdade, até o caminho errado está certo, desde que você aprenda com ele. Desde que ele te ensine, desde que você consiga perceber algo que você não conhecia antes. Que te dê a expertise para não escorregar nesse mesmo problema daqui a 2, 3 anos, ou daqui a 2 ou 3 vidas. Se aquilo for realmente significativo e trouxer a experiência para você, o aprendizado nunca é perdido. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. A gente não volta, a gente não regride no aprendizado. Todo o aprendizado é incorporado para sempre. Por isso que a nossa riqueza, ela não está contada em moedas, em objetos, em conquistas materiais. As nossas riquezas são contadas em aprendizado, em verdades que nós conseguimos perceber diante da nossa existência, como seres encarnados ou não. Dentro desse processo, o aprendizado vai me dando novas possibilidades. Aí você fala assim: mas eu dei uma piorada. Então, eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas eu morava em Santos, trabalhava em Santos, e por alguns motivos familiares eu resolvi me mudar para Campo Grande. E em Santos, eu me achava assim, alguma coisa bem perto de Dr. Bezerra de Menezes. Porque eu não me irritava com nada, eu tinha uma paciência assim, fora do comum, e as pessoas me elogiavam tanto, eu falava assim: eu devo ser bom mesmo.
como a gente não regride, né? Eu acho que daqui para frente vamos pensar em alguma coisa mais crística, né? Para uma próxima encarnação. Era bem arrogantão mesmo, ainda sou, mas... Aí eu mudei para Campo Grande. E lá as coisas eram bem diferentes. O ambiente diferente. Eu deixei os meus amigos e a minha família espiritual em Santos. O trabalho era diferente. Muita coisa mudou. E eu me descobri bem diferente do que eu me via lá em Santos. Aquela serenidade foi embora, não é? Eu comecei a ser bem irritadinho. Eu perdi a paciência com as pessoas. E por aí vai, não vou ficar aqui listando as minhas dificuldades. E um belo dia eu cheguei à conclusão que eu tinha piorado. Eu falei, então está errada essa história de que a gente não piora. Eu piorei. Mas aí, conversando com alguns amigos de Santos, eu descobri que, na verdade, eu não piorei. Eu só expus uma outra parte de mim que não estava sendo posta à prova lá em Santos. E que começou a ser colocada à prova quando eu cheguei em Campo Grande. Então, não é que eu piorei. É como se fosse uma cebola tirando a casca. Você tirou a primeira casca, resolveu, está bonitinho. Agora eu já sou uma cebola feliz. Não, vamos para a próxima casca. Tira a próxima casca. E vai ser assim por muitos e muitos e muitos anos, por muitas e muitas e muitas encarnações. É claro que cada vez um pouquinho melhor, mas ainda assim, todas as vezes, experimentando dificuldades que vão sendo tratadas uma a uma. Num pensamento que eu diria até cartesiano. Quando o problema é muito complexo, divida em problemas menores e vá resolvendo um por vez. Pois é. Cada vida, cada reencarnação, você está resolvendo um grupinho de problemas. E que espero, no final dessa encarnação, você já tenha chegado lá. Se não chegar, não tem problema. Começa de novo. Não é? E é isso que me preocupa. Eu sou muito agitado, sempre com pressa para tudo. Eu não quero fazer 2 vezes a mesma vida. Se eu já tiver chance de resolver essa questão agora, que seja agora. Não é? Vamos tentar resolver. Para isso acontecer, eu preciso largar esse saco preto escrito orgulho. E é aí que a coisa fica complicada. Não é? Então a escolha que eu faço diante do meu erro, se eu largar o saco preto, é a responsabilidade. Se eu não largar, é a culpa. A culpa é a escolha que leva à punição. A gente usa Deus como desculpa. E a gente diz que é Ele que está punindo a gente. Gente, Ele é infinitamente. A dívida que a gente tem que pagar, na verdade, foi a gente mesmo que fez. E a gente não tem que pagar com a mesma moeda. Não é lei de talião, olho por olho, dente por dente. É a lei de ação e reação. Eu preciso provocar um movimento de mesmo sentido e direção contrária, de mesma direção e sentido contrário à ação que provocou o erro, para que eu consiga reparar aquela ação. Isso daí é que é uma ação reparadora. Senão, eu vou ficar me autopunindo, me autopenitenciando, e isso não vai gerar a correção do problema. Se eu gerar em mim a dor que eu gerei no outro, eu não estou provocando alívio para o outro. Isso não é produtivo. Então, quando eu me arrependo, se eu tiver uma ação produtiva, muitas vezes eu consigo corrigir a ação sem o sofrimento necessário, igual, mas com uma dor necessária, diferente daquela que eu provoquei. A diferença entre a dor e o sofrimento é que o sofrimento é a minha incapacidade de aceitar a dor. A doutora falou aqui muito bem da resiliência. Se eu não aceitar a dor, vira sofrimento. É o revoltado.
E se eu não for resiliente, não tem coping, eu não tenho força de enfrentamento. Então não tem jeito. As opções são sempre as mesmas. A gente é que acaba escolhendo errado, né? Essa culpa vai gerar a expiação, que é a penitência ou cerimônias para abrandar a cólera divina. Isso está no dicionário. Eu pergunto, cólera divina? Por que a gente continua imaginando Deus como se fosse a gente? Quem se coleriza somos nós, gente, não é Deus. Sofrimento de pena ou castigo imposto a delinquente. É isso. Expiação é isso. Quem está te impondo o sofrimento não é Deus. Não é Deus. É você. Então, eu sempre uso esse exemplo. É um exemplo fictício. Vamos supor que numa encarnação eu era um carrasco. E eu gostava de matar todo mundo enfiando uma espada no coração. Aí as coisas aconteceram, eu desencarnei, tive outras vidas, mas aquilo ficou marcado no meu perispírito, obviamente. Eu provoquei, a cada violência que eu provocava no meu irmão, eu provocava uma violência em mim mesmo. Tem uma alteração perispirítica relacionada ao centro cardíaco. Então, eu vou nascer com uma malformação cardíaca. Pode ser. Mas se o meu nível de consciência for maior, se eu me arrependi dos meus atos e quero a reparação, eu posso nascer com a oportunidade de ser um cirurgião cardíaco. E vou corrigir os defeitos provocados no coração dos meus irmãos. Das duas maneiras eu resolvi o problema. Em uma, pela dor, e na outra, pelo amor. O que é que faz eu escolher uma coisa ou a outra? A minha consciência. A consciência que eu tenho sobre os meus erros. E eu ter largado aquele saco enorme do orgulho, Deus sabe lá onde. Solta ele. Eu cheguei à conclusão que a única coisa que Jesus pediu para a gente sacrificar em nossas vidas é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque senão é a autoflagelação. E quantos de nós vivemos a autoflagelação? Quantos de nós vivemos reclamando de nossas próprias vidas? Quantos de nós já se pegaram falando assim, tá uma droga, mas eu mereço. Eu mereço. O que você merece? Você merece a oportunidade de refazimento. E é isso que é corrigir os erros do meu passado. E é isso que a vida está me apresentando. Então, minha gente, por favor, larga o chicotinho. Levanta do canto e segue a estrada. Olha para frente. Vê aonde está o erro e tenta corrigir. Acho que a gente já está suficientemente maduro para fazer isso. Então, a gente não precisa se castigar para se purificar. A gente precisa aprender. E a gente não precisa abrandar a cólera divina, porque ela não existe. Deus não se encoleriza, porque Deus é amor. Devemos ter medo de Deus. A gente aprendeu a ter medo. Apesar de terem já contestado essa frase que eu estou trazendo para vocês, essa interpretação, o dicionário em português do Brasil diz que temor é ter medo. Sentir temor é sentir medo. E a gente fala, tenho temor a Deus, sou temente a Deus. Essa frase, ela é a antítese do amor divino. Eu não posso ter medo de quem me ama. Eu não posso ter medo da definição absoluta de amor. Eu tenho medo do outro. Eu tenho medo
das ilusões que foram incutidas na nossa cabeça pela tradição judaico-cristã, que foram os penduricalhos que nós colocamos no ensinamento do Cristo. Nós fizemos isso. Nós é que criamos o inferno, nós é que criamos o purgatório, nós é que criamos o castigo divino, nós é que criamos a ideia de que a gente tem que pagar para Deus, que Ele vai nos punir pelos nossos erros. E a gente trocar essa versão pela versão da autorresponsabilidade, parar de se autopunir, porque isso é fuga da sua responsabilidade, assumir os seus próprios erros e corrigi-los. Isso demanda coragem, e isso demanda abrir mão da sua vaidade, do seu orgulho. Eu acho muito mais difícil fazer isso do que ficar se autopunindo. E muitas vezes, a gente vai ver amanhã, quando a gente gera as nossas doenças, e a gente chama isso de kármico, como o Jorge estava falando, a gente acha que é Deus que está mandando a doença para a gente. Não, somos nós. Nós é que classificamos aquela doença e, nos sentindo culpados, optamos por resgatar essa doença em nós mesmos, experimentando a mesma coisa que provocamos no outro, para tentarmos aprender. Aprendemos? Sim. Mas é o único caminho? Não. Jesus não veio aqui dizer que o único jeito de aprender é pela dor. Ele veio aqui dizer que aprender é o único jeito, seja pela dor ou seja pelo amor. Não temos que ter medo de Deus, e não é Ele que nos impõe castigos. Eu costumo dizer que quando eu consegui entender o Espiritismo, ele me trouxe uma notícia fantástica. A notícia era: eu sou responsável pela minha vida e pelo meu futuro. Pensei assim: que bom, não dependo mais de ninguém. E aí eu pensei na pior notícia que o Espiritismo me deu: eu sou totalmente responsável pela minha vida e pelo meu futuro. E pensei: estou ferrado. Era muito melhor acreditar no velhinho de barba. Ele era muito mais carinhoso, amoroso do que eu mesmo, minha consciência comigo mesmo. Então a melhor e a pior notícia é a mesma. A responsabilidade é sua. Então para de terceirizar os seus erros. Para de apontar o seu dedo para os outros, dizendo quem é que te fez infeliz. Porque a única pessoa capaz de te fazer feliz é a única pessoa capaz de te fazer infeliz. É você mesmo. É você mesmo. E mais, a felicidade não é um destino. A felicidade é o deslocamento ou não. Isso depende, sabe de quê? Da sua autoconsciência, daquilo que você imagina de você mesmo, daquilo que você pensa sobre a sua posição diante da vida e diante das outras pessoas. No final das contas, é você com você mesmo. E você com Deus, como disse Madre Teresa de Calcutá. Nunca foi entre você e os outros. Sempre foi entre você e Deus. É isso. Parece fácil, mas não é. Se a gente achasse que o único caminho do aprendizado era o sofrimento, e se a gente usasse a dor para corrigir erro, a gente não conseguiria explicar Jesus e o sofrimento que eu acho que ele não sofreu, a dor que ele experimentou aqui. Ele experimentou essa dor para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Não é? Então a culpa é essa pedra enorme que a gente carrega, que provoca autocondenação, nos leva ao sofrimento, porque a gente se recusa a aceitar a dor, não alivia a vítima do erro, nos imobiliza diante da vida e das pessoas, desabilita nossas virtudes e impede nosso crescimento. Por isso que eu digo que a culpa é algo inútil. Inútil.
Às vezes a gente confunde culpa com arrependimento. O arrependimento é fundamental. Se eu não me arrependo, eu não faço o diagnóstico do erro. Mas depois do arrependimento tem que vir a reparação e não a culpa. Porque o complexo de culpa é o endereço para o umbral. Aí agora a gente não acredita mais em inferno, mas a gente substituiu pelo umbral. A gente não acredita mais em demônio, mas a gente colocou lá um irmãozinho que a gente chama de obsessor para ocupar o espaço do demônio. E a gente continua raciocinando exatamente do mesmo jeito e agindo exatamente do mesmo jeito que a gente aprendeu na tradição judaico-cristã. Está na hora da gente se libertar disso. Porque não é isso que Jesus nos pediu. E como é que eu me livro da culpa? Porque, apesar de eu concordar, e de eu estar falando aqui para vocês que eu acredito piamente que a culpa é inútil, você vai dizer assim, então Décio, você nunca se sente culpado? Sinto. O seu nível de reparação é maior que o seu nível de culpa? Não. Então por que você está falando isso? Que é para ver se eu aprendo. Não é? Mas quando vem a culpa, eu vou precisar de um antídoto, porque a culpa, ela é tóxica. E ela precisa de um antídoto. O antídoto se chama perdão. Isso é uma outra descoberta que eu fiz recentemente. Eu aprendi que o perdão é algo que eu dava para os outros. Mas eu descobri recentemente que o perdão é uma coisa que eu preciso para mim. Eu vou usar um exemplo. Fiquei com raiva da pessoa. À noite, quando eu vou deitar, eu fico pensando, mas por que ela fez aquilo comigo? Mas ela não presta para nada. Eu vou olhar no relógio, 1h da manhã, mas vamos imaginar que essa pessoa, ela não percebeu que ela fez alguma coisa errada comigo. E ela gosta de mim. Ela pensa assim, pô, o Décio é um cara legal. Você vê hoje, eu conversei com ele e ele me olhou com uma cara estranha, mas ele deu um sorriso. Ele gosta de mim, eu gosto dele também. Aí a raiva que eu estou dele me envenena. Vai envenenar ele? Não. Ah, mas eu estou emitindo pensamentos maléficos na direção dele. Sabe, os pensamentos maléficos, o André Luiz já nos ensinou, são ondas ultra lentas. E essas ondas lentas, elas não têm penetrância, elas não vão entrar no perispírito dele. Então, quem precisa do perdão? Eu. Vou dar um conselho do mal para vocês. Porque se ele não gostar de você, aí ele vai ficar mal. É o único jeito. Porque você toma o seu veneno, ele toma o dele, cada um na sua casa. E como você sabe que o perdão vai que se lasque para aprender. É isso. Então eu descobri isso, que aquilo que me incomodava e fazia com que eu me martirizasse, era a raiva que eu tinha dos outros, e eu não queria perdoar os outros por causa de quem? Do tal do orgulho. Essa é a grande maldição da minha vida. Esse saco preto que estava segurando lá no precipício. Mas não vai embora esse negócio. Eu acho que eu me livrei dele, daqui a pouco eu tropeço nele de novo. Não é? E isso, eu não sei, se tiver algum psicólogo aqui pode até não concordar comigo. Eu cheguei à conclusão que é baixa autoestima. Eu me acho tão porcaria que eu me escondo atrás do orgulho para ninguém ver. Eu me sinto tão minusculamente insignificante que eu fico subindo no saco preto do orgulho para parecer que eu sou quem eu sou. Isso se chama humildade. Humildade não é se diminuir. Humildade é ser do tamanho exato que você é. No dia que eu for do tamanho exato, que eu me ver do tamanho exato que eu sou, nem mais nem menos, no dia em que eu aceitar os meus próprios erros e conseguir ter uma atitude reparadora diante deles, eu não vou mais precisar do orgulho para me proteger. Eu vou ser mais feliz. Enquanto isso, eu vou precisar do perdão. Do perdão para mim mesmo e do perdão para o outro. Nas duas situações, o único beneficiado sou eu mesmo. Por isso o perdão, gente, não é para o outro,
é para você. Eu fiquei pensando um pouquinho nas palavras de Jesus. Não é perdoar 7 vezes, mais 70 vezes 7. E eu fiquei pensando que numa sexta-feira normal, antes do meio-dia, eu já gastei os meus 70 vezes 7. Então não deve ser por aí. Eu acho que talvez perdoar 70 vezes 7 a si mesmo. Não que a gente erre menos que os outros, mas a gente percebe menos os nossos erros. Agora, o exercício do perdão alheio é mais fácil do que do auto-perdão. E quando for o momento em que a gente estiver desencarnando, estiver fazendo download das nossas ideias, daquilo que a gente viveu nessa encarnação, e podendo se comparar e se auto-julgar diante das suas atitudes, é nessa hora em que o seu exercício de perdão vai ser fundamental. Porque vai ser a hora em que você vai ver as suas próprias atitudes em terceira pessoa. Você vai ser você, mas você não vai estar envolvido, não é, emocionalmente como você estava quando vivenciou a situação. E aí é a hora em que você vai exercitar a sua capacidade de perdão que você aprendeu com o outro. E vai ser nessa hora que você vai encontrar o endereço para o nosso lar ou para o umbral. Que na verdade são lugares que você plasma com a sua consciência, com o seu pensamento. E que vão fazer com que você vá lá dividir, comungar com outras pessoas que estejam vibrando os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos sentimentos que você. Então, para nós ainda é fundamental aprender a perdoar, porque nós nos ofendemos. E se nós nos ofendemos, nós temos a raiva, nós temos os sentimentos que nos afastam da lei do amor, e a gente vai precisar do antídoto que é o perdão. O Chico falou isso. Perdoar é coisa de espírito involuído. Oh, mas Jesus pediu para a gente aprender a perdoar? Pois é, porque Ele conhecia a gente, sabia que a gente era involuído. Porque só precisa perdoar quem se ofende. Só se ofende quem não ama incondicionalmente. Ah, eu amo incondicionalmente. Quem? Ah, meu filho, minha filha. Mentira! Mentira, você amou eles incondicionalmente antes da puberdade. E você tem essa lembrança no seu coração, mas ela não existe mais. E você fica bravo porque ele não te ligou, você fica bravo porque ele não fez a faculdade que você queria, você fica bravo porque ele chegou tarde. Não é verdade? Você aceita ele exatamente do jeito que ele é? Será que você ama ele incondicionalmente? Eu cheguei à conclusão que eu não sei amar ninguém incondicionalmente. Eu achava que eu amava eles, os meus 3 meninos, incondicionalmente, até eles chegarem na puberdade. Agora um é ateu, outro é agnóstico. Eu amo eles, amo, mas não é incondicional, não. Deixa eles pisarem na bola, ver se eu dou dinheiro para a gasolina. Entendeu? Então é assim. A gente está aqui nesse aprendizado. O dia que a gente aprender a amar incondicionalmente, nós não vamos mais encarnar, gente. Porque vocês sabem quais são os limites da nossa evolução? Foi o raciocínio contínuo, que saiu a gente do ser animal para ser hominal, e agora aprender a amar incondicionalmente, que vai fazer a gente sair de ser hominal para ser crístico. Vocês acham que nós estamos aonde nesse processo? Tem os mais otimistas, que acham que a gente já, mais um pouquinho a gente chega lá, né? Eu acho que a gente está bem mais perto do chimpanzé do que de Jesus. Porque o chimpanzé, na minha opinião, está indo para ser hominal. Eles estão em transição, né, doutora? A doutora Ivênia está aí, vai me confirmar ou negar. Teve um psicólogo inglês, americano, que ensinou elas a falar com os sinais dos surdos mudos, 2 chimpanzés, e passou a dialogar com eles, e chegou à conclusão que eles têm uma psique de uma criança de 2 a 5 anos. Eles estão chegando lá, não é? Quantos que você conhece, adultos de 60 anos, que têm uma psique de 2 a 5 anos?
Não é verdade? Tem bastante por aí. Então, eu acho que nós estamos mais pertinho deles do que de Jesus. Mas nós estamos a caminho, tentando, errando, se perdoando e seguindo adiante. Tá? A responsabilidade é que leva à reparação. Satisfação que se dá a outrem por um malefício ou prejuízo moral ou material que se lhe causou. Né? Como o Jorge falou aqui, né? Eu fui lá pedir desculpa, mas não me arrependo não. Não é isso, gente? A gente faz isso direto, gente. A gente pede perdão social, mas a gente continua com a mágoa lá. Não adianta, o veneno está lá. O que ela fez? Ela fez alguma coisa de bom, essa paciente do Jorge? Fez. Ela tirou o anúncio, ela não seguiu o meu conselho do mal. Ela disse para a outra que pediu desculpa, a outra se acalmou. Ela não. Ela continua se envenenando. E quando vai pensar à noite, nossa, será que aquela mulher vai escorregar hoje? Tomara que ela pise numa casca de banana. Não é? E aí a mulher quebra a perna, ela vai lá no hospital para levar docinho e sai dando risada. Quer dizer, quem está sofrendo não é quem quebrou a perna, é ela, que continua cultivando a mágoa. Né? Mágoa, palavra em português que deriva de má água. A água suja, intoxicada, que você está bebendo e se refastelando ainda achando que é bom. A ação de se retratar ou se desdizer de afrontas ou ofensas dirigidas injustamente a alguém. Eu não sei vocês como é que é, mas mesmo quando eu resolvo pedir perdão, isso acontece muito marido e mulher, né? Não sei como é que é aqui em vocês, mas lá em casa é assim. Geralmente ela está certa. E eu fico com muita raiva disso. E ela não gosta de assistir minhas palestras. Acho que ela fala assim, não, eu vou ouvir isso, depois não faz nada disso em casa, né? Fica com raiva. E aí, numa das milhares de vezes em que ela está certa e eu bato o pé e depois eu percebo que eu estou errado, eu vou lá pedir desculpa para ela. Como é difícil, hein, gente? Assim, oi, amor. Tudo bem? Você está bem hoje? E aí, sabe aquele restaurante que você gosta? Vamos lá hoje? Ela já me olha tipo assim, está pedindo desculpa, né? Não é difícil chegar e falar, ó, desculpa, tá? Você estava certa, eu pisei na bola, né? Obrigado. Mas não sai, parece que para aqui na goela. É complicado demais. Mas é isso. E a gente precisa aprender a se desvincular disso. É o tal do saco do orgulho lá. Então a reparação tem que ser ato contínuo do arrependimento, a gente já falou, né? Traduz reconhecimento do erro e significa aprendizado. Ação proativa e produtiva. Tá? Muito bem. Então, para a gente recapitular, sendo humildes e sinceros, nos arrependemos e mudamos. Depois do arrependimento, existem dois caminhos. A dor, que é a culpa, que vai gerar expiação. Ou o amor, responsabilidade, que vai gerar a reparação. Tá? Seja qual for o caminho, nós vamos evoluir. Tá certo? Trouxe aqui Tolstói, defendendo nosso direito de errar. O livro da lei mais claro para o homem é aquele que está escrito no seu coração. E o maior direito do mundo é o direito de errar. Só erra quem tenta e só tenta quem quer acertar. Tá? Então, crescer pelo amor é reconhecer a responsabilidade, arrepender-se, reparar. E a memória kármica? Estava lá no título, não estava? Pois é. Eu trouxe essa imagem porque eu imagino que possa ser uma imagem correspondente às minhas encarnações. Todas de mãos dadas. Todas de mãos dadas. E eu fico pensando, logo que eu entrei para o Espiritismo, que a doutora Marlene me convidou para fazer a minha primeira palestra no Mednesp, e o José Nilson ficou no meu pé para eu escrever meu primeiro livro, e de repente eu estava fazendo palestra, e estava viajando, e até outro dia eu nem conhecia o Espiritismo, e num determinado dia, eu fazendo uma prece, pedi para o doutor Bezerra, doutor Bezerra, onde que eu estava na última encarnação? Já imaginando, eu ajudando
Kardec ia fazer alguma coisa. Eu pensando, né? Será que eu estava lá? E com Jesus? Será que eu estava dando uma força para Jesus ali? Nada muito assim, não precisava ser um apóstolo, né? Alguém ali. E aí veio uma resposta no dia seguinte, na reunião mediúnica, assinado pelo Dr. Bezerra de Menezes. A médium que psicografou falou: deve ser piada, porque veio assinado pelo Dr. Bezerra. Ele escreveu assim para mim: querido Décio, ó querido, a única coisa que você precisa saber do seu passado é que te colocou onde você está hoje. Trabalhe. Se passaram muitos anos, eu fechei minha boca, aprendi nunca mais. Agora eu só rezo para o Dr. Bezerra para dizer assim: Dr. Bezerra, o que é para eu fazer agora? Qual o próximo passo? Passaram-se muitos anos, eu tive uma crise de pânico, tive uma crise de ansiedade aguda, fiquei muito mal, muito mal. 48 horas sem dormir, 48 horas sem comer, 48 horas sem conseguir sentar numa cadeira. E eu achei que eu ia desencarnar, eu estava rezando para desencarnar, eu estava pedindo para desencarnar. E aí eu fui para um centro, que eu frequento até hoje, na reunião mediúnica, chegou um aeróbus, só com o obsessor do Décio. O aeróbus é um ônibus que vem da espiritualidade, não sei se vocês sabem. Era um duplo, tipo aqueles ingleses de 2 andares. E veio um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e eles todos pondo o dedo no meu nariz, dizendo das coisas que eu tinha feito. Na igreja, inclusive. E aí eu ouvi uma voz dizendo assim para mim: você acha que há 15 anos atrás você ia aguentar isso? Não é? E uma das encarnações, uma das únicas encarnações que não foram vexaminosas, foi aqui em Portugal. Eu morei na rua, na cidade do Porto. Tinha problemas mentais, e foi a única encarnação em que eu tive paz, antes da outra reencarnação. E aí, quando terminou aquela reunião, eu pensei assim: nunca mais quero saber do meu passado. Porque a versão Décio e Andoli Júnior 2023, maio, é a melhor que já existiu para este espírito. Para trás só piora. E se hoje não é grande coisa, para trás só piora. Então eu aprendi a olhar para frente. E o passado e essas personalidades todas que estão aí de mão dadas, elas estão me dando o suporte, como disse o Dr. Bezerra, de tudo que eu vivenciei no passado, dos meus erros e dos meus acertos, para me colocar onde eu estou hoje. Não é? Então eu encerro com essa frase famosa do Chico: porque embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigado.